movimento político-cultural vem crescendo nos últimos anos. Ele envolve ativistas de grupos diversos. É o movimento Cidade que Queremos. Ele propõe a discussão da cidade em todas as suas dimensões, política, social, cultural, e defende a ocupação dos espaços públicos pela população. Conversa conosco Áurea Carolina de Freitas, ativista do Fórum das Juventudes, mestre em Ciência Política pela UFMG e ex-subsecretária de Políticas para as Mulheres do Governo de Minas. Tudo bem, Áurea? Tudo ótimo, Vivian. Áurea, como é que nasce esse movimento? Ele tem alguma relação com aquele momento de 2013, das mobilizações populares, enfim, das grandes manifestações no país? A Cidade que Queremos surge em março deste ano, a partir da iniciativa de pessoas que tinham participado da Assembleia Popular Horizontal, por exemplo, que foi um acontecimento que saiu das jornadas de junho de 2013, gente que esteve envolvida no movimento Fora Lacerda, em Belo Horizonte, que criticava a gestão mercadológica da atual prefeitura, gente ligada à luta pelas ocupações urbanas, o direito à moradia, ao carnaval de rua, aos movimentos sociais em geral, que queria pensar como potencializar a articulação entre essas lutas e como também ter um salto para disputar o sistema político, uma crítica de que era necessário que essas vozes plurais das lutas começassem também a influenciar as decisões e poder... Sim. Então, só para ver se eu entendi, são egressos de outros movimentos, de outros momentos, não é? de articulação, de movimentação social, não é? E que vem, então, a redundar eu falei nos últimos tempos, nos últimos anos, mas, na verdade, é de março só para cá. De março para cá. Mas é um pessoal que vem, cada um com a sua bagagem. Exato. Tá. E o que esse grupo tem em comum? Em comum? Que você diria, assim, mais objetivamente, o que eles têm em comum? O desejo de reencantar a política, de recuperar o poder popular para construir coletivamente como é que a gente vai conviver nessa cidade e como é que as pessoas vindas de várias trajetórias, com diferentes realidades, podem construir, a partir das suas vivências, esse lugar do comum, do encontro, em que a política sirva para as pessoas se emanciparem e não como uma estratégia de dominação de grupos, como a gente conhece tradicionalmente. Esse encantamento com a política, uma vontade de alegrar o espaço da luta política e também uma indignação, uma insatisfação com os desmandos que vem acontecendo na cidade e também uma leitura de conjuntura nacional de que o que está deflagrado hoje no cenário político institucional não nos representa e era necessário que a gente construísse uma alternativa a partir da nossa própria atuação. Quando você fala em encantamento, a gente pensa logo mesmo em 2013, que foi um momento em que as pessoas estavam descrentes e fazendo muitas críticas ao modelo tradicional da política, que é representado aí pelos partidos, pelas instituições, pelos poderes. Como é que esse grupo enxerga, né? E se é que isso nós estamos falando de várias pessoas, de vários coletivos, né? Reunidos, essas pessoas enxergam como essas instituições, essa política tradicional, qual que é o olhar, né, sobre elas? Em comum, o que eu percebo é que há uma necessidade de ocupar esse espaço da política formal por meio das lutas. Então há um consenso sobre isso? Há esse entendimento. Há visões muito diversas na Cidade que Queremos e essa pluralidade é o que nos caracteriza. Nós somos muitas, por isso esse nome também, Muitas pela Cidade que Queremos. E a gente quer trabalhar na perspectiva da confluência, do encontro, da convergência, naquilo que nos impulsiona, né, a lutar. Mas há sim essa visão de que
manter como está esse estado formal não nos atende. Por isso é importante que a gente construa representações cidadãs, independentes, que tenham caminhado em outros lugares, fora dessa política convencional. E é necessário problematizar o lugar dos partidos também. Essa representação tradicional, que acaba privilegiando determinados grupos, que têm poder econômico, que têm poder social, esses não nos representam. Então, como que a gente constrói essa representação que consiga refletir esse nosso acúmulo? É difícil, nós não temos respostas ainda para isso. A gente tem dialogado com pessoas vinculadas a partidos, algumas de nós já nos filiamos a partidos também, que são próximos, que têm construído conosco a convergência das muitas. Só para eu situar, pelo que você está dizendo, as muitas reúnem grupos mais à esquerda. Mais à esquerda. É porque nós estamos num momento no país de efervescência e manifestação de vários movimentos que surgiram nos últimos tempos, né? E vários deles bem à direita. Né? Vocês se distinguem muito claramente nas posições político-ideológicas desses grupos, como, por exemplo, o MBL, Vem Pra Rua e tantos outros. Eu acredito que o que nos distingue é a opção pelo lado das pessoas que mais necessitam de reconhecimento, de inclusão, é a luta pelos pobres, pelas mulheres, pelas pessoas negras, pelas pessoas com deficiência, a luta das trabalhadoras, de quem está nas ocupações urbanas. Nós temos essa opção muito nitidamente. Há, sim, uma discussão muito rica entre nós sobre o significado disso ser esquerda ou não. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é o que nos faz manter essa proximidade, esse desejo de transformação, é que nós somos contra alguns desmandos, nós somos contra o domínio das grandes corporações, a mercantilização da política, a privatização da vida, uma cidade que não acolhe, uma cidade que é feita para as pessoas só saírem da casa para o trabalho. E mesmo assim há uma discussão interna se vocês são de esquerda ou não. Eu penso que o entendimento mais predominante entre nós é de que nós somos uma articulação de esquerda, sim. Mas isso ainda está sendo muito debatido. Há um medo desse rótulo, é isso? Não um medo, mas uma constatação de que existe um esgotamento nessa classificação binária entre esquerda e direita, da forma como hoje nós temos na conjuntura brasileira um certo fla-flu, né, entre essas posições, e não necessariamente o lado da esquerda, como está representado, principalmente nos meios de comunicação convencionais, vai nos representar com essa potência toda que nós esperamos ter na cidade que queremos. Por isso a gente tem falado numa confluência ampla, abrangente, com setores diversos. Eu acho que o mais importante é trazer essa dimensão da luta pelas necessidades do cotidiano, que é concreto. Quais são as pautas? Numa mobilidade? Cidade. Pois é. Sim. É aí que eu queria entrar. Nós temos eleição o ano que vem. Né? Um grupo como esse que se intitula Cidade que Queremos, né? O momento é extremamente oportuno para que esse grupo atue, né? Haja. Que dê, digamos, que encaminhe as reflexões que está trabalhando, né? Como é que vocês estão pretendendo fazer isso em relação ao ano que vem? Isso é muito caro para a gente e tem sido a nossa grande intervenção desde março de 2015, que é a construção de prioridades do nosso programa político. Qual é o conteúdo que a Cidade que Queremos defende? E, para tanto, a gente fez vários encontros que nós chamamos de explosões programáticas sobre temas como a mobilidade, feminismos, culturas urbanas. A gente vai fazer um sobre o direito à moradia em uma ocupação urbana. E a tentativa é de trazer nas diferentes formas de leitura sobre esses temas e essas problemáticas sociais, quais são, então,
as nossas formulações para a política, o que a gente quer defender na construção da cidade. E esse conteúdo vai ser depois traduzido em uma plataforma digital que a gente deve lançar em breve. E nessa plataforma as pessoas vão ter condição de votar, ampliar o debate, aprofundar alguma reflexão. E dali vai sair o programa da cidade que queremos. Então, nós estamos nesse momento exatamente de ir acumulando repertório, entendimento. Sim. Agora, é uma pretensão, assim, entregar esse programa a futuros candidatos? Desde que sejam candidatos da cidade que queremos, candidatas que caminhem conosco, que façam parte desse processo. É fundamental que as pessoas trabalhem a partir dessa construção coletiva. Isso vale para vereador e prefeito? Para vereadora e prefeita, sim. Ah, sim, é porque tem que ser mulher? Não necessariamente, mas muita gente que tem participado da Cidade que Queremos acredita que a luta ela é também feminista, é de inclusão das mulheres, é de inclusão dos grupos que historicamente não tiveram voz e foram subalternizados. Então, eu acredito feminista? Que esse entendimento tem se consolidado, tanto é que nós fizemos um debate específico sobre os feminismos, e que são vários também, né? Porque nós mulheres somos muito diferentes e às vezes vivemos em condições de desigualdade. Isso tudo precisa aparecer no nosso programa político, né? Não dá para pensar uma única plataforma de políticas para as mulheres, por exemplo, na Cidade que Queremos. A gente tem que trabalhar as mulheres negras, as indígenas, as mulheres catadoras, as mulheres que vivem em situação de rua. Então, essa complexidade tem nos desafiado também no pensamento, nas formas de ação, como reinventar para conseguir acessar grupos que não participam com tanta facilidade desses lugares mais estabelecidos da luta, né? Você estava falando de gênero, mas tem questões assim que atingem toda a sociedade numa cidade. Você começou a falar em transporte, né, que são pautas que devem entrar aí nessa plataforma. O que é prioridade nessa plataforma? Eu penso que a grande prioridade é colocar as pessoas no centro do debate. A vida é, em primeiro lugar, o que a política deve preservar e as diferentes formas de vida. Então, uma mobilidade urbana que seja acessível, inclusiva, transporte público gratuito, de qualidade, e isso é também potencializar a vida para que as pessoas possam, além de se deslocar da casa para o trabalho, frequentar uma praça, um evento cultural, e essas são condições vitais, né? A cultura associada à mobilidade, que está associada a relações de gênero igualitárias, a luta contra o racismo, uma saúde que respeite as necessidades e escute as pessoas, uma educação que também trabalhe na perspectiva da inclusão. Então, esses temas todos são muito interligados e no momento em que a gente tem trabalhado a plataforma e a gente deve lançar em breve esse instrumento, a ideia é que a gente consiga também ter essa visão de que não dá para falar de segurança pública, por exemplo, sem entender o fenômeno da educação pode concluir. É isso, que são pautas que estão muito articuladas. Sim, não dá para ser independente, né? Agora, vocês já tiveram alguma experiência? Você esteve dentro do governo, foi subsecretária, né? De política para as mulheres. Você percebe receptividade, no caso do governo do estado, eu estou me referindo a ele, nessas pautas que envolvem coletivos, que envolvem participação direta, qual que é a sua percepção? Eu acredito que esse governo recebe de forma muito precária e marginal esse trabalho que as lutas têm desenvolvido na cidade e no estado como um todo. Há interesses dominantes que acabam impedindo que
as demandas vitais das pessoas, que não são lucro de empresas, de mineradoras, que não são encarceramento em massa, que não são privatização de cadeias, que é o que tem sido priorizado nesse governo estadual, há uma dificuldade que o contrário disso, que é a promoção da igualdade racial, que é o enfrentamento à violência contra as mulheres, que é uma educação inclusiva, que tudo isso ganhe força. Evidentemente que há esforços internos dentro do governo estadual e eu participei do governo, eu vi que há própria criação de uma secretaria. Sim, é um gesto muito importante, sim, a criação desses interesses sociais. Sim. A Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, que seguramente tem pessoas muito comprometidas ali, que tem trabalhado muito. Mas isso significa pouco? É pouco porque o que determina as ações do governo estadual passa por um núcleo decisório que não está comprometido com essas outras pautas. Essa é a minha avaliação. Não falo pela cidade que queremos nesse momento, é a minha percepção mesmo como ex-integrante do governo estadual. Por isso a minha decisão de sair do governo, eu pedi exoneração para conseguir fortalecer esse outro espaço autônomo do ativismo e principalmente por meio da cidade que queremos. Mas você enxerga a perspectiva de um grupo como esse ser ouvido, de uma articulação, enfim, de um movimento como esse ser ouvido pelo Estado, pela Prefeitura, enfim, conseguir penetrar no legislativo? Qual que é a sua expectativa? Sim, eu acredito que nós podemos estabelecer alguma interlocução com essas instâncias, mas a nossa avaliação é de que é necessário que a gente reconstitua a representação política a partir dessa nossa atuação. O grupo quer eleger pessoas? A gente quer eleger pessoas para o legislativo e para o executivo, sim. A gente acha que mudar quem decide faz toda a diferença. A gente precisa de uma política de representação, de presença de mulheres, de negros, de pessoas que vivem nas ocupações urbanas, de gente trabalhadora que não costuma estar tomando decisão nos altos postos. Então, é necessário, sim, que essas pessoas ocupem esse espaço e mais, a gente precisa de uma política de ideias também, uma política que seja capaz de refletir esse acúmulo programático que nós estamos agora trabalhando para construir. Então, nesse encontro, né, de uma representação de corpos que falam de outros lugares que não são o lugar tradicional do homem branco, que tem poder econômico, né? A questão da liderança, você está falando em eleger pessoas, escolher pessoas que representem, isso significa eleger líderes que conduzam, que falem pelo grupo. Entre vocês, há questionamentos em relação a essas representações também no debate, no grupo, dentro do grupo? Tudo isso é muito incipiente entre nós. Nós não chegamos ainda no patamar de discutir quais são, então, as representações, quem são as figuras que vão disputar o sistema político em 2016 pela cidade que queremos. Nós temos uma crítica à visão tradicional de liderança como porta-voz de um movimento, nós não acreditamos nisso, a gente pretende horizontalizar ao máximo a nossa construção, né, que as pessoas tragam desde experiências muito diversas às suas percepções, então que isso seja respeitado, mas também nós não negamos o lugar da liderança. Por mim, eu posso dizer isso. Eu acho que a liderança ela tem um lugar importante, desde que seja democrática, que seja dialogada e não um lugar de hierarquia. Agora, Áurea, tem uma dose de romantismo ao acreditar que as pessoas vão sempre ter uma postura em relação ao todo, não é? Muito horizontal, e que nunca enfim, vão ferir as regras democráticas e tal. Uhum. O grupo discute nesse nível, assim, estamos prontos para eventualmente no futuro nós envelhecermos e nos burocratizarmos, que é o que muitas vezes acontece, não é? Sim, nós não estamos prontos para isso, com certeza não, é uma discussão difícil mesmo. Mas existe esse reconhecimento, que isso a história mostra que é um comportamento, vamos dizer,
que se repete, né, Sim, nas organizações que pode humanas. Caducar, né, deixar de fazer sentido daqui a algum tempo. Talvez o segredo, se existe, esteja no exercício cotidiano. Assim. Qual é a nossa prática, então? O que vai regular esse princípio democrático de que nós vamos ter uma plataforma que vai ser pautada a partir das lutas, das necessidades das pessoas, que consiga trazer uma representação fora do circuito tradicional, sem reproduzir também lógicas de hierarquização, né? Uhum. Eu acho que nós não temos muita garantia disso. O que nós precisamos manter como princípio é que esse tema esteja sempre colocado, né, como um alerta. Então, é uma experimentação que nós estamos propondo também. E esse diálogo entre lutas e agentes que são tão diferentes, nem sempre é simples. Na verdade, a gente está fazendo um esforço de aproximação e trabalhar na política da proximidade também no território, né? Que as pessoas possam ali trazer suas questões e serem participantes desse trabalho. Eu acho que vamos desdobrar ainda essa possível incidência no sistema político, e não é o futuro que vai dizer. O que vai dizer é o que a gente consegue realizar agora. E, por enquanto, o que eu vejo é que há um compromisso real das pessoas, né? Uma vontade, uma alegria de fazer diferente. E como é que as pessoas fazem para participar do Muitas? É só chegar. A Cidade que Queremos é aberta. Mas como é que as pessoas têm contato com Muitas? A gente agora tem uma página no Facebook, que é o nosso principal canal de comunicação. Cidade que Queremos, é só curtir. Ali a gente tem divulgado as nossas atividades, reuniões semanais. A gente tem uma lista de e-mails também, que é aberta a qualquer pessoa que participe de algum dos nossos encontros presenciais. E no Facebook chama Cidade que Queremos. Cidade que Queremos, sim. Há outras cidades que queremos, uma no Rio de Janeiro e outra em São Gonçalo, que é uma cidade do estado do Rio de Janeiro. BH? A nossa não está BH, mas a Cidade que Queremos, e lá dá para identificar. É a primeira? É a primeira, então sim. Nós somos, enfim, precursores nessa história. No Brasil, com esse formato, eu acredito que sim. E nós temos inspiração em outros movimentos que aconteceram na América Latina, na Espanha recentemente, né, a confluência de lutas, partidos e pessoas que lá... Tem uma inspiração nesses movimentos. Sim, sim. E uma aposta na localidade, a tal da aposta municipalista, né, que partir do local, disso, do território em que as pessoas se identificam para tratar de questões complexas, conjunturais, globais, né? Isso precisa estar aqui, junto com as pessoas, né? Trazer de volta esse domínio da política como um direito humano. Aura, adorei conversar com você. Muito obrigada por vir. Foi ótimo. A gente fica assim, mais esperançoso. Que bom, Vivian. Eu que agradeço. É tão rápido, né? E que a gente consiga continuar esse debate. Espero que isso se repercuta no próximo período, e que em 2016 a gente tenha algumas surpresas. Boa sorte. 2016 está pertinho. Sim. Eu conversei com Aura Carolina de Freitas, ela é ativista do Fórum das Juventudes, mestre em Ciência Política pela UFMG e subsecretária de Políticas para Mulheres. E o nosso assunto aqui é justamente esse movimento Cidade que Queremos, que discute a cidade, faz uma reflexão, chama as pessoas para debater as necessidades das pessoas que vivem na cidade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.